O mistério de Belicena Vilca. Novela mágica. Por Naimrod de Rosário. Coleção Espada de Tarsis. O mistério de Belicena Vilca por Naimrod de Rosário, primeira edição argentina. 14º dia. De Mohammed, só farei notar aqui que se impôs aos fiéis do Islã a obrigação de orientar-se diariamente a uma pedra, a Pedra Negra, ou Kaaba, e a Guerra Santa, como um modo de cumprir com Deus, era porque conhecia os princípios da sabedoria hiperbórea. Porque guerreiro orientado é uma definição adequada para o iniciado hiperbóreo. Seguramente a sabedoria esotérica de Mohammed foi desvirtuada e não compreendida por seus seguidores. De todos os modos, ainda quando não compreendidos totalmente, a simples aplicação dos princípios da sabedoria hiperbórea é suficiente para transmutar os homens e os povos, para neutralizar o pacifismo degradante do pacto cultural. Assim, ao morrer Mohammed em 632, quase toda a Arábia estava em poder dos califas. Em 638, caem Síria e Palestina. Em 642, Egito. Em 643, Trípoli. E em 650, toda a Pérsia. Por último, a civilização romana perde a África. Em 698 é destruída Cartago. Na Espanha, o rei Egida teve de convocar de urgência o 17º Concílio de Toledo, que se reuniu na igreja de Santa Leocádia, em 9 de novembro do ano de 694. O motivo foi o seguinte: a cidade africana de Ceuta, frente a Gibraltar, era a única praça cristã que resistia à pressão árabe. À frente da mesma achava-se o conde Julián, vassalo do rei de Espanha. A resistência de Ceuta dependia exclusivamente das provisões que lhes enviavam os hispanogodos. Pois bem, os ceutis tinham descoberto algo terrível. Os hebreus da África estavam a negociar a invasão árabe da Espanha, com o apoio dos seus irmãos peninsulares. Uma vez acertado o preço da traição, os judeus da Espanha dariam aos sarracenos toda a informação necessária e a sua colaboração pessoal para assegurar o sucesso da invasão. Naturalmente, o povo eleito odeia tanto os maometanos quanto aos cristãos, mas a sua estratégia profética prescreve o que se deve fazer para enfrentar uns aos outros até que acabem todos dominados. E então era o turno de destruir os reinos cristãos da Europa. Quando essas notícias chegaram ao rei Egida, que pertencia a um clã inimigo da alta nobreza e do clero, quer dizer, pró-judeu, não teve alternativa senão reunir o concílio e expor o caso de alta traição. Desta vez, havia 4 bispos da casa de Tours Walter para defender a causa do cristianismo espiritual e da cultura hispano-goda. Debateu-se arduamente e, ao final, optou-se por atuar com o máximo rigor. Todos os judeus da Espanha seriam submetidos à escravidão e os seus bens confiscados em favor do Estado visigodo. Claro que essas medidas não eram duras, mas brandas, pois, ao não aplicar a pena de morte contra os traidores, só se conseguia que estes ganhassem tempo e continuassem a conspirar. Já lhes devolveriam os árabes, 15 anos depois, todas as antigas possessões e lhes concederiam um lugar proeminente na sociedade em troca dos serviços prestados. O partido da alta nobreza e do alto clero, apoiado pelos senhores de Tours Walter, se agrupavam em torno da família do extinto rei Xamvinto. O partido da monarquia progressista reunia-se em torno da família do rei Wanda, morto em 680.
Egida, que era membro da família de Wanda, acerta a sucessão ao trono pelo seu filho Witiza, que começa a reinar em 702. Enquanto isso, na Bética, governa o Duque Rodérico, do clã de Xavinto. Ao morrer Witiza em 710, o Aula Régia de Toledo, onde conseguiram maioria os do partido Xavinto, proclama Rodérico como novo rei. Despeitados, os filhos de Witiza, à época governadores e província e funcionários, pelo que consideram um despojo, solicitam aos judeus que lhes acertem uma entrevista com o general Ben Nazer Musa. Enquanto isso, sublevam a Tarraconense, a Narbonense e a Navarra, obrigando Rodérico a concentrar todas as suas forças ao norte para sufocar a revolta. Essas campanhas causam a interrupção dos suprimentos a Ceuta, que é rapidamente esmagada pelos árabes. Por fim, parte para a África aquela embaixada de traidores. Integram os filhos de Witiza, Olmundo, Ardabasto e Aquila, e os irmãos do defunto rei, Cisberto, e o bispo de Sevilha, Opa, a quem acompanha o grão-rabino de Sevilha, Isaac. Incrivelmente, o conde Julian, que se pôs ao serviço de Musa, logo ao entregar a praça e levando por uma inimizade pessoal com Rodérico, aconselha o general árabe a intervir na Espanha. Musa lhes promete enviar ajuda para derrotar Rodérico. Os traidores voltam e simulam pactuar a paz com o rei, que não desconfia. Em 711, o general berber Tariq transporta em 4 barcos um exército composto de árabes e berberes e desembarca em Gibraltar. Roderico, que ainda combate os bascos no norte, deve cruzar o país para cortar o passo de Tariq, que se dirige a Sevilha. A batalha ocorre nas margens do rio Guadalete. Nas filas de Roderico estão 2 colunas comandadas pelos irmãos de Witiza. Ao produzir-se o encontro, os traidores Cisberto e o bispo Opa passam ao bando de Tariq, deixando o rei Roderico em posição comprometida. Após vários dias de combates, o exército visigodo é completamente aniquilado por Tariq, desconhecendo-se a sorte que teve o último rei visigodo. A ajuda dos judeus e árabes aos partidários de Witiza não redundaria no benefício destes, pois no ano seguinte o general Musa, à frente de um exército mais numeroso, iniciaria a conquista de Espanha. Em poucos anos, toda a península, salvo uma pequena região das Astúrias, cairia sob seu poder. A Espanha convertia-se assim num emirado dependente do califa de Damasco. Ainda que à medida que avançou a reconquista cristã, o domínio árabe fosse retrocedendo, a Bética ficou ocupada por mais de 500 anos. Para a casa de Társis, a catástrofe visigoda não causou outro efeito senão a perda de poder político. Os condes de Tordes-Walter voltaram a ser os senhores de Társis. Ademais, conservaram as propriedades, embora tivessem de tributar fortemente ao emir por sua condição de cristãos. Os senhores de Társis, que já tinham larga experiência em sobreviver a situações semelhantes, eram plenamente conscientes de que, por ora, não existia na Europa uma força militar capaz de expulsar os árabes da Espanha. O emir Alhor, que governou entre os anos 718 e 720, consegue atravessar os Pirineus e tomar a cidade de Narbona, atacando desde ali os territórios francos. Só o nobre Dom Pelaio os resiste e logra manter uma região sob domínio cristão nas montanhas da Cantábria e nos Pirineus. Deste núcleo surgiria o rei das Astúrias, ao que, logo no século X, se agregariam Leão e Castela.
e se formariam no século IX Catalunha e Navarra, e no século XI Aragão, por sucessivas reconquistas aos árabes. Mas em 732 o emir de Córdoba, Abd al-Rahman, movia-se livremente pelas Gálias e conquistava Bordeaux. Só a decisão de Carlos Martel impediria a conquista e destruição do reino franco. Mas também ficava claro, já no ano de 737, que os estados cristãos lhes resultava impossível atravessar os Pirineus até à Espanha. Assim, pois, a suposição dos senhores Társis era muito realista, como também o foi a sua estratégia para afrontar a circunstância. Em seguida, compreenderam que os árabes só respeitavam duas coisas: a força e a sabedoria. Quem os resistisse com valor suficiente como para respeitar o seu respeito podia obter concessões deles, e só a admiração que experimentavam pela sabedoria e pelos homens que a possuíam lhes permitia tolerar as diferenças religiosas. Uma coisa era um cristão e outra coisa era um cristão sábio. Ao primeiro devia-se-o a forçar a abraçar o Islã. Era o que ordenava o profeta. Ao segundo, procurava-se convencer da verdade islâmica, atraindo-o sem preconceitos para a cultura árabe. Daí que os senhores Társis decidissem mostrar-se amistosos com eles e mostrar-lhes definitivamente que formavam uma família de sábios. Esta atitude não constituía propriamente uma traição à religião católica, posto que os senhores de Társis continuassem sendo pagãos, quer dizer, continuavam a sustentar o culto do fogo frio, e posto que a imensa maioria da população hispano-goda, agora chamada moçárabe, ia integrando-se pouco a pouco à cultura árabe, adotando a sua língua e a sua religião, os senhores Társis convertiriam-se em expoentes do conhecimento no seu mais elevado nível e seriam durante séculos professores nos centros de ensino árabes de Sevilha e Córdoba, obtendo por essa colaboração e pelas contribuições económicas da vila de Tours o direito de professar a religião cristã e a manter como templo privado a Basílica de Nossa Senhora da Gruta. Os membros do povo eleito, lógico, aproveitaram a sua influência para incitar perseguições contra os cristãos, e especialmente contra a Casa de Társis, durante todo o tempo em que durou a ocupação árabe. Porém, fiéis a seus princípios talmúdicos, tentaram continuar a sua tarefa corruptora em prejuízo agora da sociedade árabe, o que lhes valeu que os sarracenos conseguiu o objetivo de conquistar a Espanha, esquecem-se rapidamente dos seus favores e os submetem também a perseguições periódicas. Se gostou deste conteúdo, subscreva o canal. Força e honra, camarada!